Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. A convidada de hoje é a Gabi. A gente vai falar sobre relações internacionais na Unifesp. Já passo para ela se apresentar. E só aquele lembrete de sempre, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com o papagaio, periquito, com a avó, com a tia, com todo mundo que vocês saibam que vai se interessar pelo assunto. E é isso. Tudo bem, Gabi? Muito obrigado por aceitar o convite. E aí, Dani, tudo bem? Prazer estar aqui nesse canal tão interessante que eu apoiei desde o começo. Obrigadão. Eh, Espero ajudar o pessoal aí que tá para entrar na facul, que ainda tá decidindo, enfim, é tudo mais sobre facul. Bora. Gabi, se apresenta um pouquinho aí pra galera, vai, conta um pouco do que você Tá, fez. Eu vamos já dei um lá. spoilerzinho, mas Meu nome é Gabriele, quem quiser depois me procurar no LinkedIn ou Instagram, essas coisas, é Gabriele Aló ou Gabi Aló. boa. Tenho 26 anos. Já sou formada faz 3 anos, em Relações Internacionais na Unifesp, o campus em Osasco. Eu entrei na faculdade, eu acho que era 2014, se eu não me engano. Saí logo depois que eu terminei a escola, no terceiro colegial, então eu passei pelo Enem. E o curso de RI, para mim, sempre foi muito novidade, que ninguém eu sou do interior de São Paulo, Mojimirim, então ninguém conhecia aqui esse curso. Então até na escola, até os professores não sabiam muito dizer, mas eu pesquisei um pouco e tinha a ver com a ONU, tinha a ver com diplomacia, assuntos internacionais, eu sempre tinha muito interesse nisso. Massa. E e aí então pesquisei quais faculdades eram as melhores, onde tinha curso perto, entrei em contato com o pessoal que fazia essa faculdade, e resolvi que ia ser esse curso. Então eu passei no Enem, com a nota do Enem consegui atingir um nível bom, entrei na faculdade, e aí fiquei. Então meu período era noturno, eram 5 anos, mas acabei terminando um pouco antes, em 4 anos e meio, porque no Quem me começo eu dera. conseguia no começo eu não trabalhava, não fazia estágio, nada, então eu consegui antecipar. E foi um período ótimo, o melhor período da minha vida, eu aprendi muito, foi a primeira vez que eu morei fora, tive outras responsabilidades acadêmicas, enfim, onde eu tive a oportunidade de estagiar também, então foi muito bom. E esse Pô, que curso também me massa. abriu muitas portas, muito, 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 muito. Ô, E é isso. Gabi, deixa eu te perguntar. Você falou que a galera não conhecia muito lá. E, tipo, como que foi pra você decidir algo que você não tinha muita informação? Até como você tava em dúvida entre outros cursos, talvez Estava. relações públicas. Como que foi essa escolha? Eu estava na verdade, todo mundo tem essa dúvida, né, fala de relações públicas e relações internacionais, mas não tem nada a ver. Relações públicas, na verdade, é mais voltado para, não sei se é comunicação, eu não sei direito de falar, Uhum. ou até mesmo uma área mais de pessoas, enfim. Mas relações internacionais tem muito a ver com direito internacional, negociação internacional, e também o pessoal acha que tem, a ver com comércio exterior, não tem. Eu tive uma matéria Qual de que é a comércio diferença? exterior. Comércio exterior é muito mais voltado para importação, exportação, é mais técnico, eles falam. É Tá. uma área que eu poderia fazer um curso. Tem gente que fala: "Ah, tem faculdade", tem, mas meus professores falavam que era mais para um curso do que para um curso técnico do que um ensino, assim, uma faculdade. Uhum. Mas, Ele poderia ser, tipo, desculpa, um complemento para relações internacionais? sim, mas eu Tá. não sei, realmente eu posso estar falando besteira, porque Uhum. eu não pesquisei tudo, foram o que meus professores sempre me falaram. Mas em RI a gente aprende muito sobre direito internacional, então eu aprendia desde as leis, como nós, cidadãos brasileiros, pode agir nos outros países, até mesmo quais são os direitos dos refugiados, eram assuntos bem bem interessantes. Também aprendi sobre economia, muito, eu tive matéria de estatística, de cálculo, eh, que mais? Ele Política, puxa muito política. bastante. Uma dúvida, ele é um curso mais humanas ou mais exatas? Mais humanas, bem mais humanas. Tá.
Mas E daí você tem que aí ter estatística e cálculo não, pra não necessariamente, porque assim, ó, então vamos lá, vamos voltar um pouco. Descobri uhum, que tem relações internacionais. Como? Uma amiga minha, ela foi fazer um curso de simulação da ONU no terceiro colegial ainda, lá em São Paulo, e ela voltou me falando como funcionava. Eu achei incrível, eu achei incrível. Eu queria muito seguir a carreira de diplomata. Para fazer, não necessariamente, mas diplomacia tem muitos uhum, assuntos de RI, porque RI engloba muita coisa, que nem eu falei, muitas matérias. E a prova em si, do Rio Branco, que é a prova para você virar diplomado, de Itamaraty e tal, tem todos esses assuntos que a gente vê na faculdade, então era bem mais fácil o caminho. E aí todo mundo entra nessa expectativa, né, de fazer diplomacia. E aí eu comecei a pesquisar os cursos que tinham, o mais famoso é o da UNB, em Brasília, é o mais uhum. renomado, enfim, só que é bem difícil também, mas tem em outro estado, então eu também não tinha tanto interesse. Eu tinha muito interesse na Unesp, em Franca, e na Tá. Unifesp, em Osasco. A Unifesp, eu confesso que eu não conhecia muito, porque o curso era novo lá. Inclusive a faculdade o campus é novo. A faculdade é muito antiga, conhecida pela medicina, que é federal, Uhum, é medicina de São Paulo. E aí eles foram abrindo outros campos, então o curso é novo. E aí eu fui pesquisando qual faculdade, eu prestei, no fim eu acabei prestando só faculdade pública. Aí eu prestei qual vestibular da Unesp? Vunesp. Vunesp, isso. E prestei o Enem, e aí acabei no Unesp eu fiquei na lista de espera, aí eu passei no Unifesp, que era em Osasco. Uhum. E eu também não conhecia muito, eu só fui realmente conhecer o que que era o curso, o que que a gente faz, como é o mercado de trabalho lá. Eh, todo mundo praticamente, até os professores não são formados em relações internacionais, professores são agora Caraca. hoje em dia sim, que já tem muita informação, mas a maioria dos professores meus professores eram de direito da USP, muitos de economia, muitos. Então era bem mesclado, assim. Tinha de ciências políticas. Tá. E eu fui aprendendo mesmo na faculdade o que que era isso. Assim, justamente por ser, vai, não no pejorativo de forma nenhuma, mas por ser um catadão de matérias voltado pro internacional, né, então por Sim, isso que imagino que tenha essa versatilidade de ter professores de é. outras matérias, né, justamente para, sei lá, economia, você tá falando de relações História. internacionais, tá falando de relações internacionais, obviamente você tem que saber como que um país interage com o outro e Sim. principalmente o que interfere a economia, por exemplo. Uhum. Pô, que massa, que da hora. E não tão apegado ao curso agora, mas como que foi sair de Mojimirim e cair em Osasco? É. Recepção, o campus é grande, não é? Tem um Ah, rap, não tem? foi Como que foi essa foi mudança louca? no começo foi um susto, né. Mas eu estava muito empolgada, porque, enfim, é uma faculdade pública, federal, e eu queria muito isso pra mim. Das minhas amigas, eu acho que eu fui a primeira a passar na faculdade, então foi muito legal isso. E aí, pá, campus em Osasco. Eu não sabia nada, só sabia daquela fama de Osasco, né. Mas, aí eu lembro que no começo eu fui pra lá, o pessoal foi muito receptivo, os veteranos. Veteranos. Teve toda aquele negócio do primeiro dia, gincana, essas coisas, e no primeiro dia mesmo eu conheci umas veteranas que elas falaram assim: "Ai, Gabi, você pode ficar na nossa casa", aí elas moravam numa república, "você pode ficar aqui, depois você vai conhecendo outras pessoas e vai fazendo essa república". Aí eu fui Uhum. descobrindo que porque como eu passei, se eu não me engano, na terceira chamada, o pessoal já tinha montado as repúblicas. Então tem sim Tá. república em Osasco, É república de eh, casa ou de a pé? república dos 2. Tá, da hora. É. E aí eu fui passando, depois eu fui convivendo com as pessoas, a gente foi tipo, ai, aí de repente eu fui pra uma república que a menina desistiu do curso, saiu, então eu entrei. Então foi muito tranquilo Uhum, mesmo. que da hora. O campus, ele é provisório, o lugar, eles estão construindo um campus novo, bem bonito, em outra área de Caraca, que massa. Osasco. Enfim, a cidade em si, eu nunca tive nenhum problema, eu fiquei Uhum. um tempo de carro lá, andava a pé, pegava ônibus, tudo Morava tudo longe, perto? Dá pra morar perto da onde é hoje? hoje dá pra morar perto E sim, da onde vai mas é ser é perto? Tem essa ideia? não, onde vai ser é um pouco longe mesmo. Mas, Tá. eles estão tem toda uma infraestrutura de trem, porque Osasco, querendo ou não, é grande São Paulo, né. Sim. Então tá tudo muito perto. Então tem a maioria dos meus amigos de lá, era tudo de São Paulo, tudo de São Paulo, tudo da região, Barueri, São Paulo.
enfim, em Uhum, Budas sim. Artes, então, eh, tinha gente que não morava, não eram poucas pessoas, mas hoje em dia eu acho que tem mais gente de fora, assim. Mas, o Uhum. pessoal que eu sinto de São Paulo, eles não gostam de ficar naquela região, sabe, não querem sair muito e ir para o interior, então é uma boa opção. E não tive nenhuma dificuldade, foi ótimo morar lá. Pô, que massa. E, por exemplo, no campus tem outros cursos, não tem? Tipo, é um Tem campus grande? é um campus grande, é um campus novo, que nem eu falei, chama EPEM lá, Uhum. que é Escola Paulista de Política, Negócios, Economia, se eu não me engano, alguma coisa assim. E então tem cursos de ciências atuariais, de economia, de ciências contábeis, tem curso de acho que são uns 4 cursos. E agora vai ter curso de direito, o que é bem legal Caraca. pra faculdade, sim. A faculdade tá crescendo muito, muito, muito. E Pô, quando é eu fu engraçado que pelos cursos, desculpa te interromper, pelos não, cursos que você imagina. falou, tá tipo tudo um misturadão assim que no final tem dentro de Combina, RI. sim. Mas é justamente é isso que eles pensam, sabe, assim? Eu acho que por exemplo, tem outros campos da Unifesp, tem um campus que é só de ciências biológicas, tem um campus que é só de engenharias. Então Entendi. é que nem as outras faculdades, por exemplo, a Udesp também deve fazer isso, porque eles acabam Concentrando, né, conectando, as né. áreas de conhecimento. É, isso. E assim, eu fazia matérias eu era obrigada a fazer algumas matérias de economia, que nem estatística e cálculo, junto com o outro pessoal. Então a gente se interagia muito. Eu morava com 2 meninas, uma fazia RI comigo, a outra fazia administração, lá também tem ADM. Então a gente fazia, às vezes, matéria juntas, era bem bem legal, assim. E você não Uhum. ficava só na sua turma, sabe. Pô, que da E hora. é bem show. A faculdade eu acho que tá estruturando eles estão agora, depois de 3 anos que eu fui embora, acho que já tá melhor ainda. Inclusive, Pô, no ano que eu estava lá, eles ganharam o meu curso pelo menos 5 estrelas no MEC. caraca, Então 5? 5. E tá até acho que é hoje, assim. Então ele é E é bem é um curso formado, muito assim, concorrido? é concorrido. A nota de corte é bem alta. Na verdade, você vai Tá. nas outras faculdades, USP, sei lá, uns 60 e pouco, na Unesp é bem alto. Eu não sabia disso também, pra mim foi muito surpreendente, mas, eh, e os professores são muito bem qualificados, assim, porque os assuntos, tipo, eles são muito especialistas, sabe, assim, você tem que ser muito bom naquilo, tipo, como todos, enfim, mas E não tem é que uma estar muito coisa atualizado também, imagino, né? muito. Mas, por exemplo, não é uma coisa geral, é uma coisa direito dos refugiados, economia dos Estados Unidos, então, tipo, tinha especialistas Tá. disso falando. Caraca, só o alto Era bem escalão. legal, assim. Que fera. E, tipo, o custo de vida em Osasco é tranquilo? Por ser perto de São Foi tran Paulo, acaba sendo mais caro? enfim, eu peguei um apartamento, eu acho que eu tive muita sorte que eu pagava bem barato, eu acho que, se eu não me engano, era uns 1.500, a gente dividia em eu e mais 2, então não ficou caro. Mas eu sei que eu acho que é barato, assim, não é que nem São Paulo, aquela coisa, Tá. mas é mais caro, assim, se você for sair, se for num barzinho. Ah, A gente sai sim. muito todo mundo de Osasco que mora lá, sai em São Paulo, não tem como, todo mundo porque é É. muito perto também. Meu trabalho era em São E Paulo, os é tudo rolês muito que tem em perto. São Paulo também acaba Sim, a gente é muito rolê da faculdade. Na faculdade eles tentavam fazer algumas festas, alugavam uns lugares, tipo um barracão, assim, pra fazer festa perto de lá, mas também tinha muito da faculdade mesmo em São tá. Paulo. E a festa, tipo, universitária semelhante aqui do interior? Porque, assim, as outras pessoas que eu conversei que estudaram em São Paulo, sei lá, USP, PUC São É, é. Paulo, é tipo, é outro tipo de festa, né? Ou É, ali na é. Unifesp eles ainda conseguiam ou não? Eles fazem festa que nem essas que eu falei, mas é mais assim, Mais não sei dizer, não baladinha, né? é não é tão tipo, tinha festa em república, já fui muitas, Tá. mas é diferente do interior, a pegada. Uhum. Isso aqui. É, imagino, né? Não tem também, por ser muito próximo a São Paulo, acho que acaba perdendo essa. Sim, é. E, ô, Gabi, falando um pouco mais do curso mesmo, como que ele é, pelo menos como era, né? Não sei, às vezes você conversou Uhum. com alguém, como que ele era estruturado, como tá estruturado, tipo, o que que vocês estudam ao longo dos anos? Então, eu sei que ele tem uma grade já, mas ela estava sendo reformulada, porque justamente que eu Uhum. acho que ia cair essas matérias de cálculo, não ia ser mais obrigatórias, porque, Ah, da eh, hora.
enfim, muita gente rolou uma discussão sobre isso, Acho mas, acho que deve acabar fugindo, né, um pouco do foco. então, mas ele é bem estruturado, assim, a gente tem muitas matérias de história no começo, a gente tem bem matérias primeiro no começo de teorias, depois a gente Uhum, começa a ver um pouco mais as práticas. Eh E tem pessoas que se identificam com mais, com umas ou outras, sabe. Eu me identifiquei muito com história do Brasil, história geral, que é aquela que você vê de Segunda Guerra Mundial, essas coisas, sabe. uhum. E mas ele é muito bem estruturado, assim, a gente aprende tudo, desde a OMC, como o funcionamento, até, essas matérias que você vê mesmo de diplomacia, sabe, como que se portar em outro Uhum. país, como que seu direito começa a valer, por exemplo, "Ai, caiu um avião em alto mar, é direito de quem?", tipo, bateu não sei o quê, sabe, assim, aí Caraca, a gente vê de nossa, nunca muitas imaginei esse tipo de coisa. a gente vê muitas disputas, internacionais. Eh, Tem a corte internacional, então a gente vê muitos casos sobre isso, como que funciona. Por exemplo, tem um brasileiro que foi preso em outro país por porte Uhum. de drogas, como que resolve isso? Tem casos famosos. A gente vê muito ciências políticas, que é a parte mais teórica, que você estuda sobre Marx, você estuda esses teóricos Caraca, mesmo. velho, que curso da hora. É bem completo, assim. E tem essa parte do comércio que a gente, que vê sobre negociação mesmo, como que funciona. Eu estudei também de economia. Para mim, dessas matérias foram um pouco Como assim de negociação? Entre países, por exemplo, entre seria o países. caso? Aham. Essas disputas comerciais, por exemplo, a OMC, a gente estuda como que vai afetar o estado a Inglaterra, a Grã-Bretanha sair da União Europeia. Como isso afeta? Entendi. Porque, querendo ou não, ela tem um pacto, tem uma vantagem em relação aos outros países, que ela se ela sai, ela Uhum. começa a cobrar taxa de outros, aí ela não está inclusa no mesmo pacto. É igual o Mercosul, sabe, a gente fica estudando esses Caraca, blocos tá, não, faz econômicos. sentido. Parte, E por exemplo, da OPEP, assim, imagino que deva. sim, a gente Tá. estuda por que que o tratado de não, sei lá, proliferação de armas vai afetar nosso país, sabe, porque todo mundo quer paz, por que você não fazer um acordo com a ONU, isso pode ser ruim, entendeu? Caraca, vocês estudam literalmente todas as peças desse quebra-cabeça gigante que a gente vive. Tipo, Muito. qualquer E é notícia muito que dá ali no sim, e é Jornal muito engraçado. Nacional, caraca. Tudo isso se conecta muito. Você estuda desde, por exemplo, por que que o Trump no poder, qual a diferença dele pra gente em relação ao Obama. Uhum. Aí você vê o Bolsonaro é mais voltado para uma política estadunidense. Aí você vê o Lula, que quis buscar a independência em relação aos Estados Unidos. Ele quis fugir. Aí Uhum. você começa a entender, sabe, a história do Brasil, que o Brasil sempre foi muito dependente de Caraca. outros A países, por que que a cabeça nossa deve autono explodir nas aulas. é muito louco, é muito louco. Eu achei o curso, assim, sensacional. Que Ele é fera. muito assim, eu indico, ele é muito abrangente, sério. Eu sempre tive E vontade de fazer oh, direito desculpa. também, Uhum. justamente porque eu Ah, pô, gosto dessa imagino que se parte relacionem bem. muito, conecta muito também. E desculpa te interromper, Não. mas, você falou que a relação não a relação, né, mas que os professores são ótimos e tudo mais. Como que é justamente essa relação com eles? Porque assim, uma coisa que eu tenho que observo, né, conversando com a galera, às vezes é uma dificuldade dos cursos de universidades públicas se renovarem, né. Uhum, uhum. Mas É. imagino que, por ser um curso que estuda atualidades, não tem como ficar para trás, né. Vocês Ah, têm que estar o tempo inteiro. não, mas então, eu tinha muitos professores, de todos os tipos. Tinha desde conservador, tipo, professor que era da época da ditadura mesmo, antigaço, sabe, assim? Então tinha uma cabeça muito antiga, e até professor super moderno, assim, que usava Law and Order na aula para explicar tal coisa. Mas, você vê de tudo. Eu acho que faculdade é pública, você vê de tudo, assim. Uhum, E é difícil, assim, você tomar partido. Claro, eu acho que é um pouco tendencioso, sim, uhum. mas, eu acho que tem professores são estilos, então você saber lidar com estilos.
Eu sofri em muitas aulas, com muitos professores, tinha matéria que é difícil mesmo de entender, e os professores: "Como assim você não entende?". Tinha professor nosso que ficava zoando porque a gente falava Montesquieu errado. Era Montesquieu, porque você tinha que: "Ai, como você não sabe falar francês?". A gente Nossa. aprendeu quando a gente era criança, mas assim, não, hello, a gente tá em outro, sabe. Uhum. Mas é engraçado, assim, você tem que saber lidar com essa diferença, e é o que você encontra na vida, né, Sim, com normal. certeza. Mas eu acho que os professores lá, principalmente, por ser em São Paulo, eles buscam muito renovar, trazer coisas diferentes, sabe. Eh, e tem muito concurso, então tinha professores novos também. Foi bem interessante. Caraca, é bom porque, assim, pelo menos eu não consigo imaginar, né, não vou falar que para outros cursos dê para imaginar, né, porque querendo ou não o mercado se atualiza para todos, mas, dia após dia, literalmente, o curso tem que se atualizar, né. Pô, É relações muito. É internacionais aí, muita se leitura. se for no mínimo a cada 4 anos Sim. ele tem que renovar por conta só de eleição presidencial. Exatamente, Mas aí você exatamente. considerar que não bate É, as eleições do Brasil com dos Estados Unidos, por exemplo, já cai pra acho que 2 anos. Então, tipo, não tem eu como eles lembro pararem, né. eu lembro que meus veteranos falavam assim: "Ah, eles estudaram desde do Império até, sei lá, Lula". Aí a gente já estudou Dilma, entendeu? A gente já estudava os outros governos, então, gente, cada vez mais era mais matéria. Não tem E como, tem cabe que tudo isso na grade? exatamente, cabe, eles fazem caber assim. É um curso muito intenso, assim, tem muito conteúdo, muito. Tem gente que fala, que é semelhante a direito, assim, de conteúdo que é surreal. Tá. Tem uns É amigos um curso meus muito denso então, né. muito. Tem amigos meus que até faziam 2 cursos juntos. Que Sei lá, isso. fazia RI com outro X. Não dava, não dá, porque exige Meu, muito. vou te falar que eu entrevistei aqui, até posso ver de colocar no link da descrição aqui depois. Teve um episódio com uma amiga minha, a Júlia, que ela, inclusive você falou da ONU na hora, eu lembrei dela. Ela tá fazendo, fez, não lembro, fez RI na PUC, em São Paulo, e em paralelo fazia na lazer e turismo na EASH, da USP. Assim, como... É, que como jeito? lidar exato, você tem que se É, dedicar à faculdade. Total, assim, caraca. total. E, Eu, e é assim, eu não muito sei se eu prova? aguentaria isso. É muita É. prova, trabalho? Eu Como tive que... Nossa, eu lembro que nas primeiras provas eu assustei muito, porque, assim, as provas era assim, uma resposta era frente e verso, frente e verso, sem Deus me brincadeira. livre. Tinha que escrever muito, eram 4 horas de prova, assim, você escrevia, escrevia. Porque na verdade você tem que não existe certo e errado, assim, você tem que Uhum. bater falar seu ponto de vista, entendeu. Foi muito engraçado, porque no começo eu não sabia escrever direito, interpretar, porque na escola você não aprende muito bem, assim, Você sabe. aprende a receitinha de bolo do É, Enem, né, pra por falar exemplo, aqui. logo no primeiro semestre eu tive que fazer um artigo científico. Eu fiquei assim: "What? Que nunca fiz na vida, como faz isso?". Eu falei assim: "Meu Deus". Aí eu vi A meu artigo BNT científico do chorando. primeiro semestre e eu vi, tipo, do final totalmente, assim, diferente, porque você aprende muito, né. Caraca. Você nem Vocês fazem muito artigo? Tem que fazer muito? faz muito. Eu acho Nossa, que, principalmente o meu curso, ele é muito voltado para a carreira acadêmica. RI, eu tá. acho que em si eles para pesquisadores, assim, eles incentivam mesmo. É legal, uma parte legal. Eu tive oportunidade, mas eu não fiz, não quis. Eu quis seguir a área mesmo, mercado corporativo, enfim. Uhum, Mas ele é bem voltado para a área acadêmica, por isso que eu acho que ele é bem denso, sabe. tá. E mas isso obviamente, querendo ou não, a faculdade pública já tem esse viés, né, porque os professores lá são pesquisadores e tudo mais, Sim, 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 sim. e eles mesmos buscam como que é a questão da própria pesquisa, né, você Eles chegou a buscam, fazer assim, falando aí até de instituições acadêmicas, né, no eles geral? eles sim oferecem bolsas, eles oferecem bastante, os professores procuram, incentivam, eh, e cada um de diferente assunto, sabe. Às vezes nem precisa ter bolsa, ele só incentiva você a fazer. Porque Uhum, é muito importante, eu acho, você no começo da faculdade, você interagir, participar, fazer as coisas. Eu acho que um artigo, a iniciação científica é bem legal para o seu currículo.
você participar de um centro acadêmico, Você chegou a você participar? eu ajudei a fundar o centro acadêmico Jura? Que da massa. faculdade. Uhum. E você participar de uma como que chama? Ai, esqueci. Quando Atlética, empresa centro júnior. empresa júnior, atlética também, eu acho que participar dessas coisas é muito importante, sabe, no começo. Eu assino embaixo Que você 100%. tá aproveita que você tá engajado, acabou de entrar, você tá com aquele fôlego, vai mesmo, participa, porque depois é mais difícil, depois você fica mais cansado, sabe. Uhum. E assim, se você me permitir completar, eu acho que a hora que você participa dessas instituições, você realmente vive a vida universitária. Vive, Você vive mesmo. aprende aquilo Vive. que, meu, você vê na teoria, né? Porque, meu, pelo menos em É, empresa júnior você vai botar projeto em prática, é. atlética, não necessariamente relacionado ao curso, mas você vai estar engajado ali com a Sim, vida eu acho legal universitária. você vestir a camisa, sabe. Você Sim. sentir, assim, que você pertence à faculdade, você fazer as coisas. É. E também me abriu muitas portas, porque você acaba conhecendo professores, tendo outros contatos, oportunidades, sabe. Então, vão surgindo as coisas. Você não pode E ficar com parado. certeza exato. E com certeza você falou das portas abertas. Eu acho que é o que mais vai te abrir porta, né? Eu tenho a impressão de que tem uma galera que só de passar, pelo menos eu sentia isso quando eu tava lá na Unesp. Tinha uma galera da minha sala que, botava as notas acima de tudo e como se só o currículo no final, com todas Ah, as notas 10 fossem bastar. não, E, meu, não é isso. Não é o não, que vai te fazer, sei não lá, é. sair da facul com tudo, né? Exatamente, não é. Eu lembro que minha faculdade fazia parte de um processo de bolsas de intercâmbio junto com o Santander. Uhum, Algumas faculdades de São Paulo fazem parte desse esquema. E aí eu tentei, né, claro, eu enviei uma carta, depois mostro meu histórico, mostra tudo. E assim, a menina que morava comigo, uns meses antes, ela também fez isso. Ela passou logo de cara. Eu falei: "Júlia, qual foi o segredo?" Ela falou: "Gabi, deve ser", não vou falar o nome, mas deve ser justamente por todas as coisas que ela fez. Claro, ela tinha notas excelentes, ela é uma excelente aluna, tinha bastante contato, mas, eh, por ter pertencido às coisas da faculdade, por ter feito uma iniciação, sabe, assim, uhum, monitoria, então isso ajuda muito, se você quiser uma bolsa, mas enfim. sim. Eu acho que a principal diferencial, acho que todas as instituições ou não necessariamente instituições, mas acho que todas as atividades extracurriculares, Uhum, então uhum. seja ela uma iniciação científica, uma monitoria, eu acho que no final ela vai te ensinar a lidar com pessoas, Sim. porque, meu, querendo ou não, você tá na sala de aula ali sentado, você já fica puto fazendo trabalho em grupo, você não liga com pessoa da maneira certa, né? É, é verdade. E É, você aprende muito. Eu lembro que no CARI, que é o Centro Acadêmico de Relações Internacionais, nossa, foi um dos maiores desafios, assim, que foi a primeira vez que eu tive uma gestão, que a gente trabalhava em equipe, então eu aprendi muito. uhum, E isso contou muito nos meus primeiros estágios, sabe. sim, sim. Falando já de estágio, como que é o mercado de trabalho para RI? Nossa, tá Apesar deles bombando puxarem, é mesmo? Apesar de muito. você diz, né, da galera da faculdade puxar muito pro acadêmico, até se souber de alguém Não, que foi então, pro acadêmico, como que posso falar, sei poucas pessoas que eu acho que ficaram na carreira acadêmica. uhum, Muitos vão para o corporativo mesmo, e assim, bomba. Profissional de RI está sendo muito procurado. E olha que eu posso falar, tá, porque eu já trabalhei em RH de uma empresa multinacional, e assim, no RH, eu trabalhava no RH e fiz relações internacionais. Tinha um monte de gente de RI. Quando eu fazia os processos seletivos para outras vagas de outras pessoas para entrarem, a gente selecionava o pessoal de RI. Por quê? Porque o tá. pessoal de RI tem uma cabeça muito ampla, muito aberta. Então, é um profissional que engloba muitas coisas, que nem eu te falei, não é só Sim, sim. aquilo quadradinho, sabe assim? É muita coisa. Então tá cada vez Tem mais uma dinâmico. noção de tudo, né, e aí Tem uma depois noção pode, de acho que, tudo, se aprofundar, por encaixa em tudo, exemplo. desde relacionamento com as pessoas, saber negociar, saber, sabe, Uhum. muita coisa. E aí cresce muito. Assim, eu acho que a gente ainda não tem um, talvez um nicho, assim, a gente não tem uma coisa Algo específica. regulamentado, você diz? Tem um Não é nem FENERE. regulamentado, tá.
entendi. É, a nossa profissão acho que a gente já tem uma profissão de relações internacionais, internacionalista, se eu não me engano, eu não lembro a nomenclatura, mas, ainda é uma coisa que tá, tipo, evoluindo. Mas, assim, o que eu falo é que às vezes a pessoa não sabe exatamente, por exemplo, quem faz ADM vira um administrador, então segue essa carreira. Quem faz Uhum. direito não necessariamente, né, que eu tô falando. A gente não Sim, tem uma sim. coisa específica, "Ai, internacionalista vai fazer o quê?", entendeu? Então Uhum. muitas vezes a pessoa, assim, por isso que a gente se encaixa em vários também em vários papéis. Você vai ver, eu É tenho um curso amigos coringa, né, de certa forma. muito. Tenho amigo que trabalha desde marketing, hoje, Cara, até, sei lá, estatística também, sabe, empresas de caramba. estatística, assim. E é muito diferente, assim, eu acho que tá bombando, bombando mesmo. Pô, que massa, porque até, por exemplo, eu estava pensando antes da conversa, eu falei assim: "Meu Deus, quais será que são as áreas?", né, tipo, pô, que nem você falou lá embaixo não, lá no início, a parte de diplomacia, né, então, pô, trabalhar para o governo, né, em É. relações com outros países, ou às vezes multinacional, você vai ali trabalhar, por exemplo, com importação, você tem que conversar com a galera do, né, tipo, dos outros Sim. países também, mas eu sabia que não precisava focar só na área Não. internacional mesmo, né, então, É, tipo. não, não. Eh, eu acho que é mais vai da pessoa, assim, sabe, e a gente Uhum. vai se adaptando, assim, tem as oportunidades, a gente cada um vai ver o que se identifica mais, sabe. Sim, sim. E pra galera sei lá, às vezes entra no curso, né, focando mais na carreira internacional mesmo, tem algo nesse sentido, algum incentivo, empresas que Ah, contratam para então, mandar para fora? eu sei que tem bastante gente que foca nessa área profissional, tem muita gente que trabalha em consulado, lá. Hum, E aí, esse consulado geralmente, vai trabalhar no consulado, sei lá, eh, de outro país, do Canadá, por exemplo. Aqui no Brasil, trabalha aqui no Brasil, mas no consulado canadense. E aí acaba arrumando as outras oportunidades, sabe. Mas, quem foca em carreira internacional, é muito difícil. Por exemplo, eu até trabalho numa empresa internacional, pode ser que ela me mande para lá, entendeu, não uhum, necessariamente. Mas eu acho que não tem muito isso. Quem também, segue mais a área acadêmica, acaba indo para fora, porque lá fora tem muita área de pesquisa muito grande. França, tá. muito grande, Alemanha, oferecem bolsas mesmo, bolsas e bolsas, assim, eu tenho Caraca, amigas que seguiram a carreira por lá, pela Europa, até mesmo Canadá, assim, e estão super bem. pô, que massa. Sim. Eh, eu ia até putz, eu esqueci que eu lembrei. E em relação ao mercado de trabalho ainda, ou até mesmo no curso, quais são os principais desafios que você encara, né, que você vê, que é tanto na questão da carreira, quanto do Uhum. curso, né, tipo, o que que você mais vê Eu acho que o bicho pega aí? eu acho assim que como o meu curso na faculdade lá não era tão voltado para essa mundo corporativo, assim, eu acho que eu tive um pouco mais de dificuldade na hora de entrar, até porque eu nunca tive nenhuma outra experiência prévia, e é um pouco assusta um pouco, assim, mas como qualquer outro. Uhum, E diferente de outros faculdades, vou te falar, uma FAP da vida, uma SPM, faz RI mesmo, tem RI lá, uhum, já é voltado, tipo, relações internacionais em, sei lá, ênfase em marketing, tá. entendeu? Então ele já tinha uma outra pegada, eu tinha um cara que trabalhava comigo, meu, uma outra pegada, uma outra cabeça, totalmente diferente, Hum, por mais que ele tenha feito o mesmo curso, só que o foco do outro curso é diferente. E aí eu senti muito isso na minha faculdade, que infelizmente eu não tinha esse preparo, não tinha. entendi. Às vezes era uma matéria, sei lá, que a pessoa tinha, de comunicação, sei lá, comunicação, não é comunicação visual, mas sei lá, uma matéria, eu não tinha isso, sabe, assim? Era uma coisa que era muito mais acadêmica, muito mais teórica, muito mais, Uhum, então eu senti que faltava muito isso. Faltou muito isso, que eu tive que aprender isso, sabe? tá. É, mas que no final acabava sendo só um diferencial, né, não a base, né, do tipo, É, sei lá, não, se você acaba sendo um buscasse por diferencial. fora, tá. Eu acho assim, eu por ser faculdade pública, isso era um diferencial no meu currículo. Eu senti Uhum, isso, realmente.
O Mas nome da Unifesp ali abre porta mesmo, então. abre, abre. Tá. Ainda mais eu senti São Paulo, né, porque é onde eu fico. Uhum, Eh, abre, eles se interessam muito, mas, mas assim, eu tenho que ir atrás, entendeu? Tipo, passei, beleza, agora vamos lá? Aí eu tenho que, uhum. buscar um curso de Excel, porque tem outras faculdades que já dão esse curso, já você sabe, as pessoas já entendeu? Facul Então eu tenho que ir particular principalmente, atrás, né. sim, tem esse apoio, sabe? E vocês não veem nada, por exemplo, de ferramental durante a faculdade? Que Não, nem você falou do Excel. não. Eu via, tipo, metodologia de pesquisa, essas coisas, mas Uhum. de parte mais, sei lá, marketing, não, entendeu? Então eu E sentia um pelo pouco visto falta. não, desculpa, continue. Não, só isso mesmo. Não, é que, meu, às vezes dá umas cortadas aqui, eu não sei se parou de Eu falar ou não, tô e aí eu tá interrompo. travando um pouquinho. Ah, tranquilo. Aí eu, tipo, foi mal, eu tenho interrompido acho que até um pouco mais frequência, porque ele dá uma travada, eu falo assim: "E aí, ela falou?" Tá, tá travando mesmo. É, mas ô Gabi, deixa eu perguntar, assim, pelo que eu entendi, ele é um curso muito teórico então, né? É, ele é bem Até o teórico. dia a dia nas aulas é o quê? É É devorar bem livro e teórico, aula, sim. bunda na cadeira Livro, lá e livro. acabou. Tinha aula que era de uma aula pra outra, tipo um livro, assim, Nossa. né. E nossa, de uma aula pra outra, tipo, meu, só Era uma era semana, né? coisa E tem muito mas trabalho pra assim, fazer? Como que tem bastante, bastante. Eu acho que prova em si, eu acho que vai chegando mais para o final do curso, a gente não tem tanta prova, a gente tem mais trabalhos. uhum. Mais trabalhos como um artigo científico para entregar numa matéria, Nossa, eu prefiro fazer entendeu? prova. É bem pesado. Eu tive várias fases no curso, eu tive uma fase que eu fiquei meio, sei lá, tive uma crise de ansiedade, porque é muito, você tem que se dedicar total, Por conta assim, do sabe? curso? Sim, eu acho, Caraca. porque enfim, eu só Sim, vivia sim. pra isso, fazer isso. Caramba. E mas assim, é Como que aprender a foi lidar, lidar, por sabe. exemplo? Nem É sei que é um você porque assunto eu me delicado, cobrava mas muito, sabe, eu me cobrava muito tá. de, tipo eu sempre desde a escola me cobrei de sempre tirar nota boa, eu sentava na primeira carteira, eu sempre estava lá prestando atenção, não queria ser interrompida, porque o meu método de aprendizagem é diferente, eu não consigo aprender só prestando atenção, não, tem que escrever, tem que ler, sabe, assim. Então, Uhum. eu comecei a ficar desesperada, porque eu não conseguia tirar nota, não conseguia entender, porque tinham matérias muito difíceis, que nem eu te falei, teoria, você imagina se você lê Rousseau. Hum. Meu, é tipo, eu li uns livros muito antigos, em inglês, tinha muito material em inglês, espanhol, muito. Então, você chegava Caramba. uma hora que você ficava assim: "Meu, não tô entendendo, o que que eu faço? Socorro". E aí, Meu, assim, e isso é um tapa na cara, né? Assim, da pelo menos a galera que tapa tá na no cara. vestibular ali, que Os você professores vem numa dinâmica de estudo que é totalmente diferente da eu acho que os faculdade. professores ficavam assim: "Meu Deus do céu, são muito crianças ainda", sabe. Tipo, Caraca. Não, com os professores, certeza. sabe. Mas você tem que aprender a lidar, assim, com a minha ansiedade, com a minha expectativa, vai ficar tudo bem. Eu acho que quanto mais eu fui relaxando no final, porque no final eu já estava o meu foco já era o trabalho, já era outra coisa, foi mais Uhum. leve. Então eu consegui terminar, eu não ficava preocupada e eu já tirava notas muito boas, porque, assim, porque Ah, eu não me pegou preocupava ritmo tanto. também, né? Sim, É engraçado, é por isso que, eu não lembro qual o episódio que foi a gente falando, tipo: "Pô, por que que tem aquela lance do bicho burro, né?" Não é burro porque você é uma pessoa burra, é porque a gente sai da escola com uma 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 baga visão de mundo muito diferente, e aí muito, você chega muito lá, dá um diferente. susto, que é Eu tipo, acho que literalmente você olha e fala: "Eu sou burro". eu acho que ainda mais, assim, eu não falo que o interior, mas é por ser, assim, diferente. A educação é um pouco diferente aqui, sabe, o ritmo é diferente no interior. Chegando lá, em São Paulo, é assim, ó, você tem que ir É, atrás ritmo filho, ninguém acelerado, né. vai vamos lá, entendeu? Uhum. E você tocou até num ponto que eu estava esquecendo de perguntar, como que é a questão do idioma? Você falou que, tem Ah, do muito texto idioma. em português, É. inglês, espanhol e Eles eu já falo assim: "Nossa, deveria ser obrigatório na hora que você for fazer o Enem", por exemplo, porque, meu, a gente tem muito conteúdo. Realmente, é que o curso em si, ele é novo, só que em outros países já tem mais avançado. Por exemplo, França é super avançado esse Uhum. curso. E aí a literatura então é estrangeira, não tem como, o conteúdo é total estrangeiro.
E aí Caraca. vai chegando um nível que você que não tem outra opção, entendeu? Os professores até se hoje em dia você procura na internet, tem muitas traduções, tem muitas pessoas que reescrevem, mostram a sua interpretação sobre aquilo, mas você não tem como muito fugir da teoria, você imagina dos clássicos, entendeu? Uhum. Então, assim, eu falo inglês, saber inglês e espanhol. Tinha muito curso, porque Tá. a América Latina eles têm uma parte do curso que volta bastante para América Latina. Mercosul, você diz? É, Nesse sentido? não é uma coisa assim, tipo, América Latina Ah, real, assim, tá. sei lá, os países do As lado, assim, relações. que as relações entre a gente. Tá. Entendi. E aí mas o curso em si não exige nenhuma. Se eu Uhum. for seguir a carreira de diplomacia, eu tenho que saber no mínimo 3 línguas, fluente. Fluente, fluente, porque eu tenho que redigir texto na hora da prova, assim, não pode ter erro, não pode ter nada. Deus que Então me eu tinha livre. esse interesse, eu sempre gostei muito de línguas. Então eu tive interesse, eu fiz espanhol, fiz um pouco de francês, inglês. Você chegou a fazer intercâmbio também, mas não foi relacionado ao curso. O curso, não, não, não. Tá, Eu fiz o intercâmbio, depois mesmo do curso, mas entendi. não tinha a ver. E mudando um pouco drasticamente de assunto, como que é a questão de festas, bares, parte da farra, assim? Ai, a faculdade, se a gente era muito pequeno, né, não sei como que tá hoje, mas era muito legal esse sentimento de pertencer, assim, de construir uma faculdade, sabe, desde o Uhum. começo. Então acho que o pessoal a gente fazia muita festa do lado, numa esquina na rua do lado que era uma rua sem saída. Então sempre a gente Hum. tinha happy hour. Toda vez, o pessoal ia lá, sei lá, fazia era do noturno, então o pessoal chegava também direto do trabalho, já ficava lá, e eu lembro que a gente tinha aula, o pessoal tinha a gente chegava bêbado na aula, eu falei: "Meu Deus", e o professor xingava, sério, sério. Aí a gente saía, tipo, no intervalo, depois não voltava mais, tinha que pegar chamada, meu, era uma bagunça. Mas, tinha esses happy hours, sempre tinha festinha de final de semana, festa de república, e eu acho que era bem legal, não era o mesmo ritmo de interior, mas assim, a gente tinha esse pessoal, assim, sabe. E também eu acho que a tem o Interunifesp, não sei se eu não, não falei, Não, nunca ouvi mas tem o falar. Interunifesp, que é os jogos da Unifesp, que se eu não me engano eu não sei quantos campos são acho que 6. É de medicina, de São José dos Sei que tem São Campos, de José. Santos, Guarulhos, Diadema, Osasco É gente, e hein? Nossa. acho que tem mais um, não lembro. E aí a gente juntava toda vez em novembro, eu lembro que era perto do Interunesp. Uhum. E a gente ia pra uma cidade, assim, qualquer, daí tinha ônibus, não sei o quê, fazia badá, tudo o mesmo esquema sensacional. Acho que eu fui em uns 5, eu amava, amava, porque é aquela coisa gostosa, parece que é mais a gente, sabe, o nosso grupinho, a gente Sim. tinha esse É sentimento de pertencer. pertencimento, né? Então foi muito legal, foi muito legal. Pô, que massa. É, e mesmo sendo em Osasco, assim, eu falo que, meu, pertinho de São Paulo, e o pessoal super gostava, porque era esse estilo de interior que a gente sempre ouvia falar que tinha aquelas festas, nossa! Então E, era bem legal. e o pessoal, por exemplo, lá tinha galera de curso, sei lá, matutino, integral, entrosava tudo, não entrosava? Ou era tudo noturno? Entrosava, assim, não, era integral, acho que não sei se chama matutino, não sei se era integral e noturno. Mas a gente Uhum. sempre normalmente o povo que era, do integral, era o pessoal que não trabalhava, não fez estágio, não fez nada, porque até então tem muito tempo, né. E do Sim, noturno, sim. é o pessoal que já trabalha. Então, o que aconteceu muito? Eu já escolhi direto entrar no noturno, só que depois eu pude pegar matérias no integral. Por isso que eu terminei um pouco antes a faculdade, porque eu conseguia Entendi. antecipar as matérias. E aí tem gente que só pode, se eu não me engano, só pode trocar uma vez. Aí tem gente que começou no integral e pede para transferir, é porque conseguiu no trabalho. Aí eles pedem transferência para o noturno. Aí tem que ter vaga, tem que ter um esquema, mas é Nossa, tranquilo. que rolou. Mas é tranquilo, é tranquilo. E aí o Uhum. pessoal acabava ficando o pessoal do noturno era mais animado, assim, porque, sei lá, a gente chegava todo mundo no trabalho, estava cansado, mas a gente queria sair, queria se ver, queria beber uma Sim, cerveja. tava ganhando uma Aí graninha. aí do lado tinha uma padoca, aí todo mundo ia na padoca, sabe. Isso aqui, pô, que da hora.
É, tipo, bem É, diferente do que eu imaginava, porque eu achei que fosse ser algo bem mais, meu, sampa, tá ligado? Um é. negócio Ai, eu não sei muito bem como é, mas eu acho que tinha um pouco desse sentimento um pouco de interior, assim, porque é essa coisa entendi. de pertencimento, sabe, a gen que nem eu te falei, de ajudar a construir a faculdade, a gente, tem a atlética, tem a bateria. Meu, a bateria cresceu de uma forma que a gente começou Que a massa. participar de campeonatos com as outras faculdades, Que da hora. e foi muito legal, É assim. aquela coisa de construir a identidade, né? Eu acho que É, isso que é é. massa. Tipo, você não chegou lá e, já era tudo assim e, Não, só é. tem uma E festa isso aqui. que eu vou levar pra sempre, sabe, tipo: eu ajudei a fazer tal coisa", sabe, Que assim. massa. Ô, Gabi, até galera, até em geral aí que tá assistindo, Uhum. queria pedir desculpa, a gente tá com um tempo um pouco mais curto hoje, a gente vai precisar encerrar o episódio um pouquinho mais cedo do que a gente faz geralmente, mas prometo que eu vou tentar, eu já tô falando isso em alguns vídeos, a gente fazer um formato diferente, trazer mais pessoas do mesmo curso, mas de faculdade diferente, para fazer um, Legal. sei lá, um bem bolado aí e falar, sei lá, vamos ver no que dá. E então eu queria, aproveitar que a gente tá indo pra reta final, eu queria te fazer uma última pergunta que é que eu faço para Ai, todo meu Deus. mundo. Manda lá. Se você pudesse dar uma dica, um conselho para aquela Gabi, vai, de 2013 para 2014, que foi quando você passou, que você entrou junto comigo. E, consequentemente, para toda essa galera aí que tá querendo prestar RI, que tá querendo entrar na Unifesp, o que que você falaria? O que que você daria maior, sei lá, seria assim, meu, a dica de ouro é essa. Não sei se eu tenho dica de ouro, assim, mas eu falo que é pesquisar bem, sabe, sobre o curso, pra você não se arrepender, não chegar lá e falar: "Nossa, me decepcionei", sabe, não era isso que eu queria. Então pesquisar, assim, eh, e meu, eu amava aquilo. E isso me ajudou muito, porque eu defendia aquilo, sabe, assim, eu vestia a camisa, eu defendia, relações internacionais, ninguém conhecia. Você fala assim: "É um profissional de RI". Então, você mesmo ir atrás, procurar saber, é isso que você quer, ver o que perguntar para as pessoas, ver pessoas de outras faculdades, perguntar principalmente como está a carreira atual. Como que a pessoa sabe, assim, que ela tá fazendo, se ela tem chance de fazer outra coisa, enfim, se ela tá quais são as opções, se ela tá ganhando bem, se ela tá feliz, se ela acha que o curso foi válido ou não, se ela se Uhum. arrepende. Então, assim, você tentar entender isso, pesquisar, ir atrás e, meu, seja feliz na sua escolha, e vai, vista a camisa, faça mesmo. E eu tô super feliz hoje, não me arrependo nem um pouco, eu amei a faculdade e hoje eu estou onde estou porque, tipo, fui atrás e me formei e é isso. Tipo, consegui suguei tudo da faculdade, agora a Meu, parte você 2 falou. É a mais que é difícil. a Você pós. falou um negócio. Nossa, é a hora que a água bate na bunda. É, Você falou um negócio que fez muito sentido pra mim, que você teve a questão lá da crise de ansiedade, né? sim, E agora você falou que você amava muito a faculdade. Meu, eu tenho certeza que deve ter sido uma das coisas que te segurou ali, né? Porque eu sim, vejo muita gente que tem essas crises e eu claramente tive, tanto é que mudei 2 vezes de faculdade. Não foi por não amar, é óbvio, não estava contente ali com o que eu estava fazendo, mas eu acho que essa escolha de fazer com amor as coisas que você sim. gosta vai Eu te segurar sempre nas horas defendi isso, eu difíceis, falei assim: né? "Meu, eu amava aquilo", sabe. Eu só falava: "É uma fase, eu preciso enfrentar isso", porque realmente eu era muito imatura. Na minha cabeça, assim, eu não entendia por que que eu não conseguia aquela nota. E tudo bem, eu não preciso tirar um 10 sempre, eu preciso entender, É. isso tá lá. Porque tinha gente que simplesmente só colava, ou simplesmente, tipo, só decorava. E não estava lá vivendo só pra ter um diploma. E eu falava: Uhum. "Pra que que E, fazes isso?". e te fazer uma pergunta. Alguma vez já te perguntaram sua nota em alguma entrevista? Nota? Não, É, nota nas provas. Aí, não. galera, não se matem só por causa de nota. Não. Vivam a Ah, faculdade. não mesmo, meu, o povo só dá risada, "Você pegou DP? Faz não sei o quê", enfim, Pô, show demais. mas foi Gabi, muito bom, queria muito de bom. verdade te agradecer muito, muito por ter participado, por ter compartilhado um pouco aí da sua história.
que Se der certo, agradeço, vou ver de fazer aquele outro episódio lá. E muito sucesso aí nessa nova que etapa, agradeço. na fase 2. Fase 2, fase agora vida profissional, buscar um MBA, uma pós, enfim. Exato. E muito obrigada aí, Dani, pela Imagina, oportunidade. Eu amo falar eu sobre que agradeço. isso. Se alguém quiser conversar, bater um papo, querer entender o que eu tô fazendo agora, se eu tô feliz, o que que eu pretendo, né, Pô, eu vou futuros deixar seu passos. Insta aqui embaixo então depois Vai pra lá. galera. Uhum, no LinkedIn também tá Fechou. facinho. Tá bom, Beleza. gente? Então, galera, muito obrigado por terem acompanhado até aqui o episódio. Não esquece de se inscrever, compartilhar com os amigos. Eu acho que o papo foi muito da hora. Eu fico com vontade de fazer os cursos quando eu tô Ai, meu conversando com a Deus, galera. mais 5 anos não. Não, mas então, é justamente isso que. Eu falo assim, não, mas só se eu conversar com eles e entender um pouquinho só do que é. É. E é isso, até o próximo episódio, galera. Até mais. Tchau, tchau, Obrigada, Gabi. gente. Prazer. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Valeu, tchau, tchau.